Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Humanamente. Quem vos fala aqui é Júlio Pontes, humanamente.vida. Seja bem-vindo aqui no nosso programa, tá bom? E já quero convidar você, tá? Demoramos um pouquinho para entrar, mas entramos. Você que está aí com a gente, que vai assistir esse programa, hoje temos um tema importantíssimo, tá bom? Eu já quero aproveitar você que tá chegando aí agora, já vai compartilhando, tá? Vai compartilhando aí para outras pessoas participarem com a gente, tá? Porque hoje o tema, eu acredito que ele merece muitas pessoas estarem ajudando, vai fazendo, se você que também nos ajuda, tá fazendo algumas perguntinhas, a gente vai tentar responder aqui de uma forma mais clara possível, tá bom? Mas nos ajude nesse trabalho, tá? Que acontece aqui toda quarta-feira, de trazer essas informações para você. Lembrando também, deixa eu aproveitar aqui e fazer logo uma chamada aqui, você que talvez quer ser nosso parceiro, tá? Você quer ser um parceiro do Humanamente aqui na TV Metropolitana Rio, é muito fácil, é só você fazer um contato com a gente aí no direct, chamar a gente lá no Instagram, humanamente.vida, tá? Você vai conseguir aí saber mais informações para você se tornar um parceiro para fazer esse programa acontecer e chegar até mais pessoas. Então vamos lá apresentar, né, essa convidada que, vamos dizer, demorou, mas chegou. Tudo bem, Aline? Tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Gostaria de agradecer, né, esse convite, que foi pego muito de surpresa. Mas é assim que é bom, não é? Não é assim que é bom? Eu estava em casa quando eu recebi o convite, bateu um desespero. Sério? De início eu falei assim, não posso, porque eu tenho os meus atendimentos. Aí depois eu falei, não, peraí. Aí liguei para as mães, para eu poder conseguir remanejar, e elas na hora, claro, tia Aline, pode sim. Aí foi a minha mãe, que estava na sala, mãe, fui convidada para fazer um podcast. Mas eu acho, não sei, eu tô com medo. Ela, vai com medo assim mesmo. É assim mesmo. Aí aqui estou. Então, a gente fala um pouquinho de você, para o pessoal conhecer você, né? Fica tranquila, ó, aquela câmera ali é a sua câmera, essa aqui, tá? Você vai olhar para ela. Quando você quiser falar com as pessoas em casa, já tem várias pessoas aqui com a gente, né? Tem uma turma, acho que essa turma aí já vai. Acho que é a turma lá de onde você trabalha, já tá chegando, né? Mas ó, fica à vontade, tá bom? Tá. Mas fala um pouquinho de você, Aline, para o pessoal te conhecer, saber o que você faz, aonde você... Fica à vontade, tá? Você, fala um pouquinho de você. Então, eu me chamo Aline, tenho 43 anos, atuo na área da educação já há 20 anos. 20 anos? 20 anos, 15 anos na escola privada e 5 anos vou completar agora na Prefeitura do Rio de Janeiro. Legal, legal, muito bom. Trabalho num espaço de desenvolvimento infantil, no ED Almir Leite Ribeiro, que fica localizado na Vila Cruzeiro, na Penha. Sim. E essa minha trajetória aí, no ano de 2013, eu resolvi fazer pedagogia. 2013 você começou na área de pedagogia, né? Pedagogia. Aí em 2017 eu me formei. Só que nesse ano de 2017 foi um ano muito desafiador. Foi um ano que eu trabalhei com uma turma de 5º ano e eu tinha um aluno atípico. Hoje em dia eu digo que ele é TDAH, mas na época eu não sabia. Entendi. Não sabia lidar com aquilo. E ele era um aluno muito difícil. Ele não copiava atividade nenhuma, não fazia dever de casa. Ele implicava o tempo inteiro com as crianças, até que chegou um momento que ele veio me atingir. Eu passando para ir ao banheiro, ele colocou o pé na frente. Sério? E eu quase caí. E aquilo ali foi um susto para mim. Eu lembro até hoje, até me emociono às vezes em lembrar essa cena, porque eu lembro que eu falei para ele assim, eu não aguento mais. E saí da sala. E fui pro banheiro, chorei. Fica à vontade, tá? E depois eu retornei pra sala. E nisso me veio aquela vergonha de ter falado com uma criança que eu não aguentava mais. Só que foram durante 6 meses tentando ajudá-lo. E o problema foi, não tinha apoio, tanto na escola quanto em casa, né? Os pais não participavam, chamava para conversar e... o pediatra diz que não tem nada.
Até que o momento que eu falei, eu preciso buscar alguma coisa. E ao mesmo tempo, na parte da tarde, tinha um aluno laudado, severo, autista de 4 anos. E também não tínhamos apoio na escola. Sim. E a professora ficava desesperada. E ela buscava ajuda a mim, que na parte da tarde eu era coordenadora. E eu não sabia lidar com essa situação, não sabia ajudá-la. Foi quando eu me formei e falei, não, já que não tenho ajuda, eu vou buscar ajuda. Sim. É que eu sempre costumo falar com os professores, a gente não tem que esperar, né, ou a prefeitura, ou a direção de uma escola privada oferecer cursos. Se a gente quer o melhor para os nossos alunos, o melhor para a gente tem que buscar ajuda. Sim, perfeito. Foi quando eu resolvi fazer a psicopedagogia. Aí eu fiz, logo no início comecei a fazer, você começa a conversar com outras pessoas, sim, e ali foi abrindo vários leques. Sim. Foi quando eu consegui ajudar a essa professora em sala de aula. Muitas das vezes eu precisei retirar a criança porque ele tinha hipersensibilidade a barulho. Sim. Então ele entrava em crise. Ele começava a bater a cabecinha dele na parede, no chão, se jogava, se mordia. Foi quando eu comecei a retirá-lo da sala e dar todo o suporte para ela. Foi quando insisti muito com aquela mãe do meu aluno do 5º ano para que ela pudesse buscar ajuda. Sim. Até que ela buscou ajuda. O menino foi medicado e dali ele começou a melhorar dentro da sala de aula e eu comecei a poder ajudá-lo, né? Que legal. Nossa, assim, a história chega a emocionar a gente, né? A gente já chega já com um programa lá em cima. E assim, é interessante quando você começa a falar, né? Você fala da sua vivência. Da minha vivência, você fala disso que você vive, daquilo que você tá, né, tá envolvida. Então, assim, pelo que eu entendi, você começa dentro da pedagogia, e aí, por causa das demandas que vão aparecendo ali como na área, como professora, né? Isso. Inclusive, tem uma professora que tá ali, né? Que ela é fã, aí falou, vou lá só, né, para fazer. E aí começa a vir as demandas, e aí com essa demanda hoje você atua como na área de psicopedagoga. Isso. Uma das. Isso. E também na área como professora e coordenadora de... Não, hoje em dia eu não sou mais coordenadora. Não está mais na área da coordenação. Não, okay. Hoje em dia eu só sou professora da educação infantil. Da educação infantil, ok, tá. Então, Aline, hoje a gente vai falar um pouquinho, acho que é até importante as pessoas que estarem participando com a gente. O tema, ele traz um desafio para a gente, que acho que é importante a gente colocar até para as pessoas se situarem, que fala sobre a questão do autismo e a inclusão escolar, né? Eu penso que esse tema, na verdade, né, algumas pessoas que já assistem a gente, já alguns podcasts aqui, eles já pediram para a gente estar falando sobre autismo. E só para você saber, a gente vai começar abrindo com você uma série que vai falar sobre esse tema, né? Que legal. E assim, vão vir outros profissionais falar também. E você tá tendo a oportunidade de falar sobre a questão do autismo, né? E principalmente dentro dessa questão da inclusão escolar. Mas antes da gente entrar diretamente, o que você poderia entrar em umas perguntas mais específicas, você poderia estar dando um pano de fundo para a gente sobre essa questão? Então, sobre o autismo, muitos pais às vezes chegam para a gente e perguntam, o autismo tem cura? E o autismo não tem cura. Então os pais acham que a criança tomando um medicamento, ele vai ser curado. A criança com as terapias vai melhorar todas essas habilidades da comunicação e da interação, mas não tem cura. E o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento genético. Hoje em dia, 90% dos casos são dos genes dos pais. Sério? Dos genes dos pais. E também por questões ambientais. Aline, que questões ambientais são essas? Os pais usuários de drogas, infecção da mãe durante a gravidez. Está aí um estudo de caso que muitas crianças que nasceram, né, após o ano do Covid, hoje em dia estão sendo laudadas com autismo. Então, o Covid pode sim ter influenciado também no autismo. Medicamentos também pode ser. E a idade dos pais. E o autismo, ele afeta pessoas caracterizadas pela interação social e comunicação. Sim.
Sendo que acontece? Às vezes, os pais precisam compreender que cada criança é única. Ou seja, aquela criança A não vai ter a mesma característica que a criança B e C. Sim. Como às vezes o professor, ele lida com aquela criança A e acha que vai poder lidar com a criança B e C da mesma forma, mas não. A criança autista, ela é única. Cada um vai apresentando os seus sinais. Entendi. Você colocou algo interessante que a gente já vai entrar nas perguntas, mas você falou sobre a questão de ser genético. Eu vou até pegar esse gancho, porque a gente vai falar hoje muito da questão do autismo voltado para a criança. E aí o pai que tem um filho que tem um diagnóstico fechado, que fez todo o processo, que a gente vai falar sobre a questão do diagnóstico, vai falar todo sobre esse processo, mas só para as pessoas entenderem, que ele tem um filho diagnosticado, geneticamente, esse pai pode ter alguma probabilidade de ser autista e nunca ter lidado com isso? Sim. O que acontece? Tem até um caso de uma amiga minha que trabalha até comigo, eu tenho certeza que ela está assistindo. O filho dela foi laudado agora. E ela virou para mim e falou assim: Aline, eu acho que eu sou autista. Todos os sinais, todas as características que o meu filho está apresentando, eu fui assim na minha infância. Só que o que acontece? Antigamente, nossos pais, não tinham tanto conhecimento sobre isso, né? Então, e não sabia lidar. E não tinha ferramentas também para isso, né? Exatamente. E cada um foi dando o seu jeitinho. Justamente. Mas acho que eu vou deixar essa lacuna aberta, porque isso é um assunto que vai dar muita coisa para se falar, mas vai ser para o próximo programa. Então, você que está assistindo a gente, já fica a dica aí no próximo podcast, nós vamos estar tratando especificamente desse assunto, porque hoje a gente tem uma pauta para desenvolver aqui. Bom, antes da gente já começar, deixa eu falar um pouquinho do pessoal que está aqui com a gente. Ó, a Ana Castro está aqui com a gente, Dinda. Ai, meu afilhado Gustavo. Tá aqui dizendo que tá aqui. Ai, a Mônica Pontes tá aqui, tá ali, né? Tá dizendo show, né? A Valdeci, a diretora. Tá aqui, né? Tá aqui com a gente. Valdelice, não? Valdelice. A diretora lá da escola. Cipriano, não é isso? Isso aí, a diretora da escola. A Clívia também tá. Clívia Bonfim tá sempre aqui com a gente, né? Clívia, um beijão pra você, docente. Severino Daniele tá aqui, também tá aqui com a gente. A Nanda Gomes, gente, ó, tem muita gente, ó. Já tem até uma, não sei se é uma pergunta, mas daqui a pouco eu vou falar. Pessoal, já ajuda a gente, já vai compartilhando para outras pessoas participarem. Se você quiser fazer pergunta, já vai fazendo a sua perguntinha, tá bom? Que é importante a sua participação para a gente fazer esse programa, que a gente só faz porque você nos ajuda a desenvolver, tá bom? Então, Aline, a primeira pergunta seria junto, assim, como o diagnóstico da criança como TEA, como que a gente pode chegar num diagnóstico nessa criança através do aspecto autista? Então, o diagnóstico, ele é feito por um especialista. Como que é feito isso? Através do comportamento da criança e uma conversa com os pais, uma anamnese. Muitos dos pais acham que existe algum exame clínico e não tem. Sim. Claro, às vezes o médico, né, pode passar o Bera, pode passar um eletro, mas para ver se pode haver outra comorbidade. Mas o autismo mesmo é através do comportamento e uma conversa com os pais. Tá. Só pra gente... É através, assim, já entendi através de uma conversa, mas vamos tentar colocar. Os pais, a gente percebe que ainda existe um pouco ainda de um tabu e um certo estigma, né, um preconceito relacionado a essa questão se o filho se não é. E hoje também a gente vai vendo que existe outras correntes para uma outra linha, mas eu não quero entrar nesse assunto. Mas eu queria falar o seguinte: esse pai, né, esse chefe de família, essa mãe que está lá, que tem um filho com uma situação, e aí ela acha que ainda é alguma coisa que, não, meu filho não tem nada, ok? E ela começa a inserir esse filho ou essa filha na escola. Chega na escola, e como é que essa escola que já tem ferramentas para isso, como é que é essa abordagem dessa escola para com esses pais? Eu acho que é mais ou menos
acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Então, o que que acontece? Geralmente, sempre são os professores que alertam os pais, né? Sim. Muitas das vezes a gente tenta alertar e os pais dizem, meu filho não tem nada, essa professora é maluca. Isso aí a gente ouve o tempo inteiro. Sendo que o professor, ele tem contato com 20, 25 crianças dentro da sala de aula. E existe o marco de desenvolvimento infantil, até mesmo um alerta para os pais, olhando na carteirinha de vacinação atrás, lá vem o marco de desenvolvimento infantil. Tudo que a criança precisa durante a idade, Sim. vem dizendo lá. Sim. Então, a gente, na sala de aula, a gente começa a observar as características. Por exemplo, existe criança que ela prefere brincar no mundinho dela. Então, já é um sinal de alerta. Como que uma criança não quer interagir com a outra? Tem criança que às vezes tem atraso na fala. Ela não fala às vezes muito pouco, ou então ela troca muito as letras. Sim. Aí a gente sempre fala com os pais, procura uma fono. Assim, tô falando agora na área do município. Sim. Geralmente o pai leva na clínica da família. Ok. E na clínica da família, eles colocam o pai no X-Reg. Sempre a desculpa que demora. E realmente demora bastante. Mesmo, Isso aí a gente sabe que demora. Mas alguns conseguem até por plano de saúde. Assim, então, assim, a gente está sempre conversando, chama os pais. Por exemplo, lá na minha escola, ano passado, nós fizemos uma palestra para os pais sobre o autismo. Convidamos eles para poder estar passando para eles todas as características, todos os sinais, a quem eles devem procurar. Sim. Até mesmo a gente conversou com uma advogada, ela foi também nessa roda de conversa. Legal, legal. E ela falou todos os benefícios que os pais têm. Sim. Como o LOAS, Rio Card, tudo isso foi conversado com os pais. Entendi. Então, assim, o primeiro contato é muito interessante essa sua fala, que geralmente os pais, eles interagem colocam o filho na escola, e essa primeira fala sempre vem do professor, que está diariamente com esse aluno, com essa criança ali, e aí vai percebendo alguns comportamentos, né? A sua função como psicopedagoga dentro da escola, né? O professor, ele chega para você, te dá algum feedback, e aí como é que é a sua atuação, só para poder a gente entrar na escola, na verdade, eu não sou a Aline psicopedagoga. Ok. Eu sou só a Aline professora. Porém, a gente tem muita troca né, na escola. Esses dias mesmo teve um caso de uma mãe que chegou para falar com a professora que o filho tinha sido laudado. Aí a professora falou, vou chamar a tia Aline, que a tia Aline é a melhor pessoa para conversar com você. E essa mãe chorava muito, muito. Aí eu lembro que eu perguntei para ela assim, mas por que você está chorando? A resposta dela foi, eu não sei se eu vou ter forças. Aí aquilo me chocou, sabe? Que dói também na gente, né? Aí eu virei para ela e falei assim, eu não sou mãe, mas eu tenho certeza que você vai virar uma leoa para ajudar o seu filho. E a gente aqui na escola tá ali também para ajudar ao seu filho. E é uma coisa assim que essa criança, desde o ano passado, foi o atraso da fala. Porque ele é uma criança que ele interage com outras crianças. Então aí às vezes fica aquela dificuldade do professor, porque muita gente diz, o autismo não interage com ninguém. Mas ele interage com todo mundo. Mas a gente percebe que na rodinha, porque quando a gente chega, a gente faz uma rodinha, canta musiquinha, a fichinha com o nome, ele não presta atenção. Ali foi um sinal. A gente está falando, mas ele está olhando para o que está de interessante para ele. Então aí o que a gente faz? Ai, meu Deus, voltei. Na rodinha. Na rodinha, isso, com eles. Como outras crianças também apresentam outras características. Por exemplo, lá nós temos uma criança que ele não entende comando nenhum. Por exemplo, agora nós vamos pegar o chinelinho que está dentro da mochila. Ele continua parado. É preciso chamá-lo, olhar nos olhos dele e explicar o que é para fazer. E muitas das vezes, não te cortando... Não, pode ficar à vontade. O que acontece? É o que eu sempre falo, eu converso muito com uma professora que trabalha comigo. A gente precisa saber que a criança não sabe,
não entende ou é falta de estímulo. Isso aí é uma coisa que, muitas das vezes, é falta de estímulos. Por exemplo, tem uma criança lá na escola que ele não falava nada. Foi sinalizado para a mãe. Só que a professora, de tanto que ela estimulou a ele, porque tudo ele apontava. E ela começou a falar para ele, água, quer água? Fala, água. Hoje em dia ele fala, tia, o xixi, a água. Então, assim, o professor também precisa estimular para poder saber se realmente é uma dificuldade ou se ele nunca foi estimulado em casa. Sim. É perfeito isso que você está falando, porque até para a gente não generalizar, porque hoje a gente percebe que há também um modismo voltado para a questão do próprio tema que a gente está tratando aqui. E o que a gente precisa colocar, porque eu faço um pouquinho o papel das pessoas que estão de casa, tá? Então, assim, para que a pessoa que está em casa, ela não fique, de repente, olhando um comportamento de um filho dela, será que meu filho é? Será que não? Eu acho que isso não é legal. Eu acho que a pessoa ela tem que perceber se tem alguma dificuldade, essa dificuldade, então a primeira coisa que ela tem que fazer tem uma orientação da escola, procure um profissional. Exatamente. Acho que essa fala, ela mesmo que não tenha, procure um profissional que vai gerar ferramentas para a melhor questão comportamental dele, seja o desenvolvimento do processo cognitivo dele. Então, eu acho que é um caminho mais seguro para que as pessoas também não possam entrar numa questão de generalização correspondente, né, que hoje é muito frequente no tempo que a gente vive. Tá bom? Aline, eu vou chamar um parceiro, tá? A gente tá tá ótimo. Pessoal, tá gostando? Fica aí com a gente. Eu vou chamar mais um parceiro, tá? A gente vai fazer uma chamada rápida e a gente volta com muito mais para você aí. Fica aí com a gente, tá bom? Olha só, pessoal, tem uma dica importantíssima para você. É isso mesmo. Esse material agora está na forma digital, que vai te ajudar muito. Quer saber um pouquinho mais? Clique aqui na descrição desse vídeo e que você terá maiores informações. Eu me lembro do primeiro dia, da primeira hora que vocês chegaram. Como a gente estava acabando de se conhecer, eu ainda nem sabia como chamar vocês pelos nomes. Disse apenas, sejam bem-vindos. E disse isso algumas boas centenas de vezes naquele dia. Era o meu primeiro encontro com vocês. Começamos a nos conhecer. Vocês dizendo, te encontro lá no Nova América. E eu vendo acontecer uma história atrás da outra. Já a Gabi diz que está crescendo aqui com a sua nova faculdade. Eu ainda podia falar do Antônio, da Dona Valéria, do Carlos, da Renata, da Marina, do Evandro e de tantos outros que, volta e meia, estão aqui, encontrando cada um o jeito de realizar seus desejos. Sinto que valeu muito a pena ser do jeito que sou hoje. E sabem de uma coisa? Como é bom crescer. Pessoal, vocês acabaram de assistir agora, tá? Esse parceiro nosso aí é nosso consultório que fica ali no Shopping Nova América. Então você, tá, que precisa ir de um atendimento na área da saúde emocional, é só nos procurar. A clínica, né, nosso consultório está ali no Shopping Nova América, Avenida Pastor Martin Luther King, muito fácil de achar, sala 902, tá? Anota aí o telefone se você quiser, 21 98626 7843, 21 98626 7843, tá bom? Vamos lá, vamos se cuidar, gente. Aline, posso chamar? Eu chamo assim, né? Vou chamar assim, doutora Aline, né? Então, os principais sintomas, né, que precisam ficar ali atento dentro de uma criança para essa questão para chegar num diagnóstico. Quais são esses principais sintomas? A criança com 3 meses, ela pode possuir uma hipersensibilidade a toques. 3 meses? 3 meses. Bebê. Por exemplo, a própria etiqueta da roupa. Sério? A textura da roupa. A criança pode ter essa hipersensibilidade. Sim. A criança pode não voltar-se para barulhos. Por exemplo, sempre tem aqueles brinquedinhos. Às vezes o pai mexe aqui, a criança não vai olhar. Colocou para o outro lado, a criança ela não olha. É como se ela não estivesse vendo nada. O pensamentozinho dela no mundo em alguma dela. coisa, Sim. Exatamente, no mundo dela. Aos 4 a 8 meses, a criança ela não levanta a cabecinha. A mãe pode colocar de bruço, mas a criança não vai levantar a cabeça.
A criança não consegue ficar sentadinha. A criança não emite sons. O que é emitir sons? São aqueles balbucios, né? Sim, aqueles sim. balbucios Blá, 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 que a gente fica assim, tá falando inglês com a mamãe, com a tia. É isso aí. Isso. De 9 a 12 meses, a criança não engatinhar, não dá aqueles primeiros passinhos. Esses são os principais sinais. Sim. Lembrando sempre que a criança, ela é única. Uhum. Então, cada criança pode apresentar sinais. Tem a especificidade dela, as questões do contexto. Exatamente. Porque as pessoas acham que, às vezes, o autismo é só a parte da interação e comunicação. Uhum. Por exemplo, tem uma criança que ela interage em casa super bem. Uhum. Ela vai à igreja com a mãe e participa de tudo. Perfeito. Brinca com as crianças do prédio. Mas na escola a criança não interagia. Então, assim, a mãe nunca iria imaginar que poderia ser um autismo. Mas a mãe procurou o especialista, foi investigado e a criança foi laudada. Por isso que eu digo, às vezes o que a criança apresenta em casa não é a mesma coisa no ambiente escolar. Sim. Teve uma vez que eu dei aula, foi no berçário. A gente prestou atenção muito numa criança. E eu sempre falava com a professora, eu acho que ele é autista. Aí ela brincava até comigo. Você fica rotulando a criança. Aí eu, não, olha como ele andava na pontinha dos pés. Da ponta da sala até a outra, o tempo inteiro. Chamávamos ele para interagir. Ele não interagia. A única coisa que ele interagia, ele escolhia um profissional para segurar na calça e ficava segurando. Por exemplo, na hora de comer, ele não aceitava a colher. De repente, a colher incomodava ele. Sim. Ele preferia pegar com a mãozinha dele no potinho e inserir na boca. Chamamos a mãe para conversar, para levar ao pediatra. A gente sempre encaminha ao pediatra. Okay. É a primeira coisa que a gente faz, encaminhar ao pediatra. Só que ela falou assim, em casa, ele brinca, ele faz tudo. É normal. Eu era assim quando eu era criança. Sempre é essa justificativa. É igual o pai. Só que depois dessa nossa fala com a mãe, a criança sumiu da escola. Mas resolveu voltar ano passado. Mas graças a Deus, ela procurou ajuda e a criança veio laudada. É para melhor adaptação da criança. Né? As pessoas elas precisam entender que a questão da criança estar laudada ou não, é só para você poder ter melhor ferramenta para que ela tenha um ambiente do desenvolvimento do processo cognitivo dela. Exatamente. Né? E os pais saber lidar, porque ainda eu acredito que é um desafio para os pais aprenderem a lidar, porque não é a criança aprender a lidar com os pais, não, somos nós temos que precisamos aprender a lidar com eles, não é isso? É o que até eu costumo falar, é a escola que tem que se adaptar à criança, não é a criança que tem que se adaptar à escola. Perfeito, perfeito, muito bom, muito bom. Aline, tem aqui tem perguntas, tem afirmações, deixa eu falar aqui, a Clívia está dizendo o seguinte: cada escola deveria ter profissionais para cuidar especificamente de criança com autismo, pois o desenvolvimento e a comunicação e a interação de cada criança iria desenvolver e receber mais amor. Verdade. Sim, com certeza. Bom. Elas merecem mais atenção nas escolas. Perfeito. Concordo plenamente. Eu brigo muito por causa disso. O Iago está dizendo aqui, show, parabéns. Meu afilhado. A Isabelle Cabral está dizendo, muito bom. Minha sobrinha, ela falou, tia, manda um beijo pra mim. Seu beijo, Bela. A Isabela tá aqui, a Isabela Cabral e o Gabriel Oliveira. Slaine Cabral, minha cunhada. Isso, é Slaine, é isso? Isso, né? Slaine. E o Gabriel Oliveira está dizendo, parabéns, Ali, excelente abordagem, aprendo muito com você. Ai, obrigada. Gabriel Oliveira é o diretor da escola. Isso, é o diretor da escola. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, fica à vontade, o programa é de vocês, o podcast é de vocês, a participação de vocês é fundamental para nos auxiliar. Bom, Aline, com essas dificuldades encontradas, né, pelo professor em sala de aula, qual o direcionamento que você dá para esses professores? Porque você chegou a se emocionar aqui pelo atravessamento que aconteceu contigo em sala de aula. Exatamente. Eu acredito que vários professores vão assistir depois esse podcast
eu acho que esse feedback fica para ele. O que você pode deixar? Então, o que acontece? A diretora lá da escola, a Val, chama ela de Val, ela até fala assim para mim, seus olhos brilham quando você fala do autismo. Porque foi algo assim que eu me apaixonei. Nem falei, esqueci. Ano passado eu fiz uma especialização em autismo e TDAH. Oh, legal. Que assim, justamente por causa disso, não só por causa da psicopedagogia, mas como lidar com essas crianças em sala de aula. Porque assim, a gente não tem apoio. Essa é a realidade. A turma são 25 crianças. Quando é a pré-escola, às vezes o professor está sozinho ou com mais uma ajudante. Só que são 25 crianças. Às vezes o pai não dá conta de em casa. E nós temos que dar conta de 25 crianças. E algumas crianças são atípicas. Sim. O que existe na Prefeitura do Rio, quando a criança é laudada, existe a sala de recurso. Por exemplo, na minha escola não tem sala de recurso, mas a criança é encaminhada para outra unidade no contraturno, para poder ter esse apoio. Sim. Que é o AEE, né, que dá todo o suporte para a criança. Sim. Inclusive, eu fui fazer um curso numa escola em Ramos que tinha essa sala. Eu fiquei apaixonada. Aí eu tirei foto e mandei para a diretora. Eu falei, eu quero essa sala para mim. Faz uma sala dessa para mim. Mas, infelizmente, lá na escola a gente não tem. Ah, mas eu posso contar do projeto lá da nossa escola, tá? Sim. Então, e nas escolas particulares, também os pais encontram muita dificuldade. Por quê? Os donos das escolas querem que os pais paguem o mediador. E é a escola que precisa oferecer esse mediador, né? Eu conheço escolas que recusam matrícula. Quando a mãe chega e diz que a criança é uma criança atípica, sempre dá aquela desculpa que não tem vaga. Entendi. E a gente sabe que tem vaga. Mas por quê? Porque para eles, né, dá trabalho, né? Ter que contratar mediador, aquilo tudo. E lá na nossa escola, a gente tem um plano de ação, que nós vamos chamar de mala viajante. E eu acabei ficando responsável por essa mala viajante. Ano passado, nós recebemos uma verba e nós compramos muitos jogos. Tá lá guardadinha dentro da malinha. Por quê? Esse ano eu tenho um questionário, os professores responderam sobre as crianças. Por quê? Quando meus atendimentos particulares, eu converso com a mãe. Só que lá a gente vai conversar com os professores. Ali eles relataram quais são as dificuldades, as potencialidades que a criança tem. Para que ali eu possa fazer uma intervenção. Então a gente vai separar um espaçozinho lá na escola, que eu vou começar a retirar essa criança da sala de aula durante 1 hora para poder estar dando esse suporte. Entendi. Tá. Deixa eu pegar um pouquinho, né? Esse professor que está ali em sala de aula, que recebe essa carga, essa demanda toda, você como professora que está ali, o que você poderia deixar para esses professores dentro dessa demanda toda que você tem falado? Então, estudar. Eu acho. Porque a gente não pode esperar o prefeito chegar e dar nada pra gente, oferecer nada pra gente, ter muita paciência e gostar do que faz, né? O pessoal que trabalha na particular. O pessoal da parte particular, que é mais difícil ainda. Eu tenho amigos que trabalham na escola privada e o que acontece? Os diretores, muitas das vezes, não são nem formados, não tem nem pedagogia, os donos da escola. Ai, meu pai. Aí, quando eles não são donos, eles acham que tudo é uma besteira. Não, isso aí é porque a mãe mima muito. Você escuta muito isso. A mãe mima muito. E muitas das vezes não é isso. E é uma necessidade para a criança, para o desenvolvimento dela. Exatamente isso. Então, assim, é o que eu sempre falo para minha amiga, eu converso muito com ela que trabalha em escola privada, às vezes ela manda mensagem, Aline, eu não aguento, a criança está apresentando isso, aí eu, faz isso e aquilo para ela. Então, assim, eu tô sempre dando orientações para ela, dando suporte, porque, assim, é muito difícil. O professor na escola privada, que os pais depositam ali a criança e querem que o professor dá conta. Tá, deixa eu te fazer só uma pergunta, Aline. O pessoal, de repente, vai assistir a gente depois,
pessoal quiser fazer um contato com você, uma escola, ou de repente um professor que está de repente precisando de uma orientação, até para poder dar um direcionamento, uma mentoria desse sentido, você faz esse tipo de trabalho? Faço então, sim. Pessoal, fica aí que no final ela vai deixar, não deixa logo o seu contato. 97759-1229. Repete. 97759-1229. Seu Instagram? Meu Instagram é psicopedagoga Aline Monteiro. Então, pessoal, quiser fazer um contato com a Aline aí, porque ela vai te dar uma mentoria aí. Tenho certeza que vai ser... Ela já atravessar, vai ser pelo amor. Vai ser pelo amor mesmo. Mas eu acredito que você vai ser abençoado e depois vai honrar ela. Sim, com certeza. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntinhas aqui. Ainda não. Pessoal, vou chamar mais um parceiro, tá? Continue com a gente, tá fazendo. Eu quero segurar aquele tempo ali, porque é tão legal que o tempo tá voando. Chama mais um parceiro, tá? O pessoal da Chip Diesel. Fica aí com a gente volta com muito mais para você. Fala, gente, boa tarde. Aqui é o Thiago da Chip Diesel. Vou mostrar um pouquinho aqui do nosso trabalho. Esse caminhão aqui fumaçou. Caminhão tanque, né? Perigoso. Fumaçou debaixo do painel. Veio hoje aqui pra gente poder estar fazendo o chicote dele. Esse aqui deu falha no módulo GS, que é o módulo que faz a ligação das marchas, né? Fica aqui. Ele faz toda a ligação pneumática e eletrônica da caixa de marcha, das PLD. Deu problema, né? O cliente trouxe pra gente. Já tiramos o moto, tá na bancada pra poder consertar. Chegou hoje aí também, pessoal da Super Gás Brás. Tá com problema, não chega a 5 volts. Tomada da pressão de turbo. Já identificamos aqui, batemos continuidade no chicote. O defeito é o módulo, vai ser arrancado agora. Trabalhamos com módulo, reparação, calibração, elétrica, eletrônica, tá? Fazemos kit performance com economia de combustível, tá? Trabalhamos com DT6 aqui, né? Fazendo edições de software, arquivo para modo de injeção eletrônica. Qualquer coisa, fala com a gente aí. Grande abraço. Chip Diesel, é isso mesmo. Chip Diesel é a solução. Então você, empresário aí que tem a sua frota de caminhão, que quer economizar, tá? O pessoal da Chip Diesel, ele vai fazer uma reprogramação onde você vai economizar no seu transporte. Então é só você fazer contato com eles, tá bom? Vou deixar aqui o contato para vocês. A localização deles, eles ficam ali na Avenida Washington Luiz, atrás do Shopping da Outlet. Muito fácil de achar, tá bem? Avenida Washington Luiz, atrás do Shopping da Outlet. O telefone, você vai fazer contato com o Thiago lá, que é o responsável, 21 964 759630. Vou repetir, 21 964 759630. Chip Diesel é a solução. Então, Aline, vamos lá, né? Então a gente está falando aqui que o tempo passa muito rápido. Né? E a gente vai trabalhando, falando um pouquinho. Então, Aline, falando um pouquinho, pegando esse gancho da questão agora, você como profissional, foi ali, recebeu uma criança que está com a questão do TEA. Qual a orientação que você dá para esses pais, né, para aquilo que eles podem fazer relacionado à criança? Primeiro de tudo, buscar o profissional especializado. Uhum. Isso aí sempre. Fono, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo. Eu falei fonoaudiólogo. O próprio psicopedagogo, eu aqui. Uhum. Então, assim, os pais precisam buscar ajuda profissional. Ok, mas aí você, chega um caso desse para você como psicopedagoga, qual é a sua especificidade, né, dentro dessa demanda que chegou para você? Então, quando a criança chega, eu faço, mesmo a criança com laudo, eu faço uma avaliação. Uhum. Por que essa avaliação? Para eu descobrir ali quais são as habilidades que a criança tem, a dificuldade, para eu poder conseguir montar o meu plano de intervenção. Uhum. Nessa intervenção, eu vou tentar sanar todas essas dificuldades. Uhum. Ai, Aline, quanto tempo? Não sei. Às vezes, pouco tempo, às vezes, muito tempo. Então, assim, não tem como a gente dizer. Mas é isso que a gente faz. Vamos para a gente ir por etapa. A criança não está laudada. Ela ainda está no processo de investigação, não sabe ainda o que ela tem. E aí ela recebe você recebe essa criança lá e
O primeiro passo, na verdade, é os pais procurar o quê? Um psiquiatra, um neurologista, um neuropsiquiatra, o que ele faz? O que acontece? Veio um pai, trouxe uma criança para mim. Ela não está laudada. Não está laudada. Ok. A primeira coisa que eu faço é uma anamnese com o pai, sem a criança. Dali, daquela anamnese, com a minha experiência, eu já vou vendo mais ou menos o que a criança apresenta. E faço uma avaliação. Nessa avaliação, porque o psicopedagogo não dá diagnóstico. Ok. A gente levanta hipóteses. Ok. Durante essa avaliação, eu faço um encaminhamento. Ó, essa criança aqui precisa fazer uma avaliação neuropsicológica. Ok. Não são todos os psicólogos que fazem, somente alguns. Ok. E ali ele vai dar esse laudo. Com esse laudo, com o resultado da minha avaliação, a mãe vai levar o neurologista. Que o neuro, sim, vai fechar o diagnóstico daquela criança. Então, vamos lá. São na verdade, 4 profissionais que acabam entrando dessa intervenção, dessa questão do laudo. Na verdade, é o profissional que é o psicopedagogo. Nós temos ali, no caso, o médico, né, que pode ser um neuropsiquiatra, né, que tem essa especialidade na área do autismo. Um psicólogo que não é um psicólogo comum, é um psicólogo que desenvolve questões de testes, vai fazer toda a intervenção ali, testar do processo do QI, da questão, né, da inteligência, do processo cognitivo da criança. E fechando esse processo, na verdade, ali o médico ele vai chegar num diagnóstico aí, se deve laudar ou não. Exatamente. Para os pais entenderem, porque quando a gente fala sobre laudar, a pessoa pensa que é em casa, chega lá, vai no médico fazer uma consulta, pagar, o médico dá um laudo, ela sai, e não é isso. Não é isso. A gente não está falando disso, correto? Isso. E dali mesmo, o neurologista, quando ele faz o laudo, ele dá todos os encaminhamentos. Quantas vezes por semana a criança precisa de terapia? Aí vai fazer intervenções nela do processo psicoterápico para ela ter melhor abordagem, desenvolvimento dela. Perfeito, muito bom. Bom, deixa eu ver se tem mais. Tem, acho que tem, né? A Kelly Carvalho está aqui com a gente, dizendo: a Aline é uma profissional maravilhosa. Beijo, né? Kelly. Pessoal, vai comentando aí vocês que fazem o programa, tá bom? Então, Aline, a gente vai para essas questões que eu acho que é muito interessante, né? E assim, o que você poderia falar para essas famílias como orientação, até que acabou de receber esse diagnóstico? Foi lá, passou por esse processo todinho que nós falamos aqui, e essa pessoa está meio perdida lá ainda. O que você poderia dizer para essas famílias? Então, o responsável, quando recebe esse laudo da criança, passa por um luto, né? Os pais sofrem muito. Mandei me procurar. Gente, o Júlio é psicanalista. Me procurem ele. Vai, Aline, exatamente. Os pais, eles sofrem muito com isso, né? Eles passam por aquele luto, aquela questão de aceitação. Pensam que o que vai ser do filho no futuro. Muitas das vezes eles pensam, né, nisso. E eu sempre costumo falar: seu filho é uma criança como outra. Só que ela tem algumas dificuldades, mas que essas dificuldades, com o tempo, elas vão serem sanadas, vão ser melhoradas de acordo com a terapia. Então eu sempre falo: primeiro, respira. Porque é natural, né? Sentir essa mistura de emoções. Sim, exatamente. E os pais precisam se educar sobre autismo. Buscar sobre o assunto, principalmente, né? Sim. Eu acho que isso é fundamental para eles. Tentar buscar isso. E sempre pensar que o seu filho, ele é único. Sim. Não comparar com outra criança. Isso aí acho que é o principal que os pais devem fazer, né? Porque às vezes existe muito essa comparação. Às vezes, meu filho é autista, e aquela criança é autista, meu filho vai ser assim, meu filho não vai se desenvolver. Com as terapias, a criança se desenvolve, sim. Legal. E o pai precisa construir também uma rede de apoio, procurar todos os especialistas para os pais e cuidar de si mesmo, né? Sim. Como eu falo, tem que buscar terapia também o pai.
Perfeito. Eu acho isso fundamental. Às vezes as pessoas mesmo brincam muito comigo. Eu busquei ajuda. Eu tô fazendo terapia também, porque a gente lida... Eu também faço. Não é? Porque a gente... É igual meu terapeuta fala pra mim também, eu também faço. Quem não faz hoje, gente, depois da questão da pós-pandemia, não faz terapia, você tá perdido. Não é? Porque assim, muitas emoções, é o que eu costumo falar. Tem as coisas da escola, querendo ou não, eu sou uma pessoa que assim, eu pego tudo muito pra mim, eu sofro junto. Muita demanda. É muita demanda. E as questões das famílias, dos atendimentos, então aquilo tudo vai misturando com os meus problemas particulares. Eu, não, peraí, eu tenho que colocar minha cabeça no lugar. É um cuidado, né? A gente tem que se cuidar da mesma forma. A gente precisa estar cuidando da nossa saúde, a gente precisa estar cuidando do corpo, a gente precisa estar cuidando até da nossa vida financeira para que ela esteja saudável. Exatamente. Da vida emocional da mesma forma, gente. Nós somos seres humanos, humanamente falando. Né? A gente sentir que a gente precisa ter esse cuidado. Então, um pai que ele tem uma demanda como essa, e até para que ele possa entender que é algo novo para ele, entende? Para criança nem tanto, mas para ele é novo, sabe? E realmente ele vai ter ali talvez algumas questões, né, num contexto familiar, de não saber às vezes o que talvez uma pessoa da família pode falar, ou o que o outro pode colocar. Então ele precisa lidar com essas tensões, com essas pressões, né? Com a sociedade em torno. Exatamente, porque os pais pensam muito nisso, o que o outro vai pensar do meu filho, isso, principalmente justamente. Quando a criança tem crise, porque as pessoas julgam muito. Se fosse meu filho, eu dava uma surra. Verdade. Mas aquela pessoa não sabe o que está se passando ali naquele momento. E algo que você falou agora é que a criança às vezes nem percebe. Ontem eu estava conversando com uma criança que eu atendo. Ela está em investigação. Na verdade, a mãe veio para mim com um suposto diagnóstico de TDAH. Durante a anamnese, eu conversei com ela e falei assim, olha, eu acho que vem um autismo aí também. Eu nunca parei para pensar nisso. Enfim, ela buscou ajuda na hora, ele terminou ontem a avaliação, mas está com... Ela também falou que acha também que está com autismo, a neuro. E ontem a mãe virou para mim e falou assim, ele me perguntou assim, mãe, por que eu sou diferente? Ele já tá no terceiro ano. Então, assim, ele percebe que ele tem atitudes diferentes. Ele falou assim pra mãe, por que eu não consigo comer um biscoito Fandangos? Aí eu falei até pra mãe, fala pra ela assim, filho, que bom que você não come um biscoito Fandangos, porque o Fandangos não faz bem pra saúde. Sim. Né? Foi essa a resposta que eu dei para ela. Mas assim, ele começa a se sentir inferior, porque assim, ele não consegue controlar, ele sabe que ele não fica quieto. Então, muitas das vezes, a criança, ela também acaba percebendo que ela é diferente. Sim. Né? E também, Aline, acho que a gente precisa pensar aqui, colocar, existe o outro contraponto que às vezes são pais forçando um diagnóstico que também às vezes não existe. Sim, exatamente. Tem muito isso, sim. Né? A gente vê ali que as pessoas ficam ouvindo e aí querendo fechar. Às vezes a criança ela é mais introvertida, ela é mais fechada no contexto social dela. E aí o pai, não, é que de repente ela tem algum problema. Porque hoje as pessoas olham que a especificidade, gente, não é um problema. Eu acredito que as pessoas precisam olhar que é uma forma de ser e que precisa de um cuidado que a gente precisa aprender de como lidar. Exatamente. Como qualquer... Então, hoje, eu acredito que é um desafio nessa questão, entende? Até mesmo para que as outras... Acho que essa fala que ela pega um contraponto, para esses pais, às vezes, não cair numa generalização. Sim. Aonde, porque se fala muito, porque a gente é muito influenciado pela questão social, exatamente, né? demais. Então a sociedade bota algumas questões e a gente é atravessado e a gente começa a tomar aquilo pra gente. Eu acho que cada um tem que pegar o seu caso específico. Cada criança é uma criança diferente, cada família tem as suas histórias familiares diferentes e que precisa ser analisada com cuidado, correto? Isso, perfeito. Muito bom, muito bom. Aline, então, eu vou chamar mais um parceiro. Estamos chegando no finalzinho. Que pena. Tem mais uma perguntinha aqui para fazer para você, mas eu vou deixar para o próximo bloco. Eu vou chamar mais um parceiro aí. É o pessoal da Odontopan, tá? Fica aí com a gente aí, com o pessoal da Odontopan, e a gente volta com muito mais para você.
Consultório odontológico localizado em frente ao Teatro Raul Cortez, no centro de Duque de Caxias. Portaria entre a Galeria Santa Rosa e a loja Ponto Frio. Antiga Presidente Kennedy, no número 1555. Estamos no 7º andar. Oferecemos todas as especialidades odontológicas com foco na harmonização facial e reabilitação protética. Venha conferir nosso atendimento humanizado com um horário exclusivo para você. Agendamentos no número 21 98752 2573. Odontopan, lapidando seu melhor sorriso. É isso aí, pessoal. Odontopan, é isso mesmo. Odontopan fica localizada aqui pertinho, aqui na Praça Roberto Silveira, em Duque de Caxias, tá? Vai ter o melhor atendimento para você, tá? Na parte, não só na parte odontológica, hoje em dia também tem na parte de estética, também o pessoal trabalha na parte de estética. Eu tenho certeza que vai lhe tratar, vai te dar um suporte muito legal para você, tá? Faz contato lá com o pessoal da Odontopan, que eles vão ter o maior prazer de lidar com as suas questões, seja ela estética ou odontológica. Valeu? Aline, só para a gente poder, acredito que não tem como fechar um tema como esse, não tem como a gente, acho que vai ficar aberto aqui, a gente vai ter, acho que você vai precisar voltar. Eu vou adorar voltar, pode me chamar de novo. Acho que você vai precisar voltar, mas falar sobre a questão aqui, até para as pessoas entenderem, né, porque o autismo ele tem níveis, né, a questão da esfericidade ali, que a gente fala que é nível 1, nível 2, nível 3. Isso. Só para as pessoas entenderem, porque tem criança que a gente não consegue perceber nada nela. Não. E já tem outras crianças que a gente já percebe logo, opa, tem alguma coisa, né, diferente com essa criança. Você consegue dar só uma então, são 3 níveis, né, que é o nível 1, o nível 2 e o nível 3 de suporte. O nível 1 são aqueles sinais bem leves, que muitas das vezes os pais não percebem, porque a criança ela pode interagir, ela pode ter a comunicação social. Então, às vezes, é difícil realmente. Tem o nível 2, né, de nível de suporte, que ali você já consegue identificar mais, porque muitas das vezes a criança ela tem aquele atraso na fala. Sim. E às vezes aos 3 anos a criança ainda não falou. A dificuldade de motora, principalmente, tem essa dificuldade motora, a criança autista. E tem o nível 3, que é quando é chamado severo, né? É quando realmente a criança ela não interage, ela não se comunica. Aí nós chamamos de severo, que é o nível 3 de suporte. Linkando aqui um pouquinho com o que você falou lá no início, geralmente a especificidade no caso de uma criança que ela é nível 1, existe uma probabilidade desse pai também ser nível 1? Sim. Que nunca teve diagnóstico nenhum? Sim. Sim, sim. Tem até um caso de uma amiga minha que a gente conversa muito, né? O filho dela é diagnosticado com TEA. Aí ela falou assim, Aline, eu acho que meu marido, ele é autista. Aí teve um dia que eu falei, você acha? Porque o meu eu tenho certeza, né? Porque realmente, conversando com ele, você consegue perceber. Sim. Só que foi passando. São coisas, né, que a gente não sabia lidar com essas questões. E a gente vai percebendo ali que no indivíduo tem ali uma coisa bem leve, mas tem ali uma coisa leve, né? Então, eu acho que isso a gente deixa um pouquinho aberto, né? Até para os pais, porque se eu não me engano, acho que alguns atores... Tem alguns que são... Que os filhos foram diagnosticados recente, e aí os pais agora foram buscar... Eu não sei qual é o nome agora. Foi a Letícia Sabatella, ela foi diagnosticada agora com TEA. Acho que 33 anos, né? Alguma coisa assim, não lembro agora a idade dela. E a partir de um diagnóstico do filho, não é? Do filho. Exatamente. Então, isso traz um alerta pra gente, no caso, e a gente tirar um preconceito. Acho que a fala é essa, não pode haver preconceito, gente. Não tem que ter. A gente precisa saber que é meu filho, é minha filha,
dependendo da especificidade que ele tem, dependendo da situação, são filhos que merecem toda atenção, carinho e amor. Exatamente. Né? Principalmente na escola, na sala de aula. E vamos ajudar esses professores, né, Aline? Vamos. Contem comigo, tá? Precisando de ajuda, pode me chamar lá no direct, anotou meu telefone aí, pode mandar mensagem. Tá bom. Aline, chegamos no finalzinho. Que pena, né? Fiquei tão nervosa, mas foi. Agora, né? Agora que eu tô aqui já, relaxada. A gente vai marcar uma próxima vez para você voltar vamos. aqui. Foi muito bom a sua participação. Deixa aí o seu beijo, que eu tenho que deixar beijo para a família inteira. A escola inteira tem a lista. Exatamente, tá a escola inteira aí. O pessoal tá aqui, ó, com a gente aqui, ó. Ana, né? Ana Castro tá Ana aqui. é minha cunhada, ó, minha comadre e minha amigona. Ó, a Mônica Pontes, né? Vem me prestigiar. Falando da Mônica Pontes, deixa eu chamar só mais um último parceiro que fica aqui, que é esse aqui, ó, que tá aí na tela. Aí, faz pra mim, Aline. Reforço escolar, ó, do 1º ao 5º ano fundamental, manhã e tarde. Professora Mônica. Telefone 21 98 984 0136 98 626 7843. Fica onde? Avenida Deputado Almeida Franco 1603. Isso aí, ó. Bairro Olavo Bilac, ó. Procurem a Mônica, reforço escolar. Melhor reforço da Baixada Fluminense, aí, ó. Depois tu cobra o cachê dela. Vou cobrar, Mônica. Pode mandar lá aquelas crianças lá. Ai. Tá aqui a Vandelice, né? A Val, isso. Tá aqui, diretora. Diretora, né? Diretora, muito obrigado pela sua participação, né? A Clívia também esteve aqui com a gente. A Daniele, né? É minha amiga. Deixa eu ver. O Gabriel, o diretor da escola. Gabriel Oliveira lá, muito obrigado pela sua participação. A Islaine Cabral também. Minha cunhada. Voa. Beijinho pra Bia também, que tá na barriga da mamãe. Minha cunhada tá grávida. E ela tá dizendo, voa, tia. Ó, vai voar, isso aí. Tá? É isso. Tá? A Keila Carvalho também tá aqui com a gente, né? O pessoal da TV Metropolitana também está mandando. Muito bom, cara. Muito bom a sua participação. Muito enriquecedor. Deixa de novo o seu contato, o pessoal quiser achar. E também agora, essa câmera aqui é sua. Se você quiser deixar uma mensagem final para os professores, falar com alguma coisa para ele, fica à vontade. Abre o coração, deixa o seu telefone, tá tudo com você. Então, eu queria deixar um recado para os professores que, se eles não têm uma rede de apoio na escola, que eles mesmos busquem essa ajuda profissional. Porque é o que eu sempre costumo dizer. É melhor para você trabalhar em sala de aula tendo o seu próprio conhecimento, não precisa esperar nada de alguém, não. Se alguém precisar de ajuda, pode contar comigo. Na escola eu estou sempre dando suporte para quem realmente precisa, pede uma ajuda. Deixar meu telefone de contato, é o 97-759-1229. Meu Instagram é psicopedagoga Aline Monteiro. Gostaria de agradecer mais uma vez, que eu amei, fiquei muito feliz, nervosa, mas foi assim, uma experiência muito diferente. Nunca imaginar na minha vida que eu ia fazer um podcast e te reencontrar depois de 15 anos, né? É verdade, depois né? de 15 anos, é verdade. Então, assim, eu fiquei muito feliz mesmo. Eu que agradeço a sua participação. Muito obrigado, tá, por você estar aqui com a gente no Humanamente. As portas estão sempre abertas, tá bom? E quero dizer para você que está acompanhando a gente aí, tá bom? Você pode baixar aí no aplicativo da TV Metropolitana Rio. É só você ir lá na plataforma Play Store, você consegue baixar o aplicativo, né, da TV Metropolitana Rio e assistir novamente esse podcast que vai ficar gravado lá, que passa toda terça e todo sábado. Eu só não lembro agora o horário, mas que passa toda terça e todo sábado. Depois eu deixo o horário aqui para você. Vou deixar só um beijinho para minha mãe e pro meu pai também, sim, né? Tem que falar deles também, que assim, eles são fundamentais para mim, eles me dão muito incentivo, muita força mesmo.
Às vezes, quando eu acho, Sueli e meu pai Luiz. Papai Luiz, mamãe às vezes eu acho assim, não vou aguentar, mas eles estão ali me dando, sabe, suporte. Meu irmão também que está trabalhando, mas ele falou, eu vou escutar pelo telefone mesmo. Um beijo pro meu irmão, também ele é uma rede de apoio muito importante para mim. Muito bom. Tá bom, pessoal? Então você pode assistir esse programa. Gostou do podcast? Gostou desse tema? Nós vamos continuar na próxima quarta-feira. Nós vamos falar sobre a questão do autismo, mas já na fase adulta, tá? A gente vai falar justamente o que a Aline deixou aberto aqui para a gente falar sobre a questão desses pais que talvez nunca se viram. Vai vir aqui com a gente aqui o psicólogo Kleber, muito bom também, ele esteve aqui com a gente. Então assiste com a gente na próxima semana, tá? Esse podcast que vai acontecer aqui no Humanamente.vida, tá bom? Muito obrigado pela sua participação e até quarta-feira que vem. Tchau, gente. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.